Lu Bonometti voltou ao quadro Bom Sabor. Tudo bem, Lu? Tudo Seja bom. muito bem-vinda. Feliz ano novo. Para você também, Prazer em para recebê-la. todo mundo que está assistindo a gente. Que seja um ano aí bem gostoso, né? De bons sabores, boas notícias. E eu gostei muito dessa sua primeira sugestão em 2014, uma receita saudável, cookie de aveia, passas e maçã. E a gente consegue, assim, estimular aquela turminha que nos acompanha a, de fato, começar o ano cuidando mais da alimentação, né, Lu? Exatamente. E é uma receita que prova que não é uma coisa saudável, não precisa ser uma coisa ruim. Às vezes a gente fala, ai, uma coisa saudável não vai ser tão gostosa, mas é uma delícia. Tanto que hoje já tem muita gente voltando às aulas, muitas escolas voltando às aulas. Essa é uma sugestão bacana também para a mãe preparar e mandar de lanchinho para a escola. Adorei. Às vezes também as esposas fazem, né, aquele lanchinho, separa ele alguns alimentos para o marido levar. A gente sempre reforça a importância de respeitar os horários das refeições e os lanches entre as principais refeições. E aqui fica uma dica muito legal para dar, né, disfarçar aquela fominha, em vez de a gente comer aí produtos industrializados, né, muita porcaria. Então a gente opta mesmo por uma receita feita em casa e essas são as mais gostosas, né? Com certeza. Fresquinha. Pra gente montar a nossa cookie, qual a relação de ingredientes e a quantidade que você utiliza, Lu, de cada um deles? Vamos lá. A gente vai usar 1,5 xícaras de açúcar. Tá. 1 xícara mais 1/4 de xícara de farinha. 1/4 de xícara vai dar aí 2 colheres de sopa bem cheias. Então, 1 xícara mais umas 2 colheres de sopa bem cheias de farinha. Legal. 1,5 xícaras de aveia. Aquela aveia que a gente usa mesmo para esmagar com a banana. Flocos, né? Isso. 1 xícara de uva passa. Pode ser a escura, pode ser a clara. E 50 gramas de manteiga. Quem quiser substituir por margarina também pode. Tá. E 2 maçãs grandes, 3 maçãs pequenininhas e limão, justo para a gente usar para não escurecer essa maçã. E a canela, que é opcional, e um ovo, sal, fermento em pó e bicarbonato de sódio. Certo. Então a gente começa essa receita, um passo que eu já trouxe aqui pronto para ficar mais fácil, fazendo o purê das maçãs. Isso é muito simples, é só descascar a maçã, cortar em pedacinhos e colocar no micro-ondas com um pouquinho de limão para ela não escurecer, né? Colocar no micro-ondas. Suco de meio limão é suficiente para 2 maçãs? É suficiente. E aí, deixar no micro-ondas 3, 4 minutinhos até ela ficar molinha. E aí passa no espremedor de batata mesmo ou esmaga com o garfinho até ficar um purezinho. Legal, só colocar a maçã no micro-ondas. Isso. Tá. Então a gente começa misturando, nem precisa de batedeira essa receita. A gente começa misturando o açúcar. Legal, sujei pouca louça, né, Lu? Suja pouca louça. A manteiga, tá vendo? A manteiga ela já tá bem pastosinha. Assim é mais fácil pra gente trabalhar nessa receita. Tá, 50 gramas da manteiga 50 gramas da derretida manteiga. e 1,5 xícaras do açúcar peneirado. Eu tô usando aqui já o açúcar orgânico, que fica mais saudável. E aí ele também não forma gruminhos, então nem precisa se preocupar. E a gente já vai juntar também o nosso purezinho. Se quiser juntar um pouquinho de canela nesse purezinho, pode, mas é opcional. Tem gente que não gosta da canela, tem gente que é alérgico, enfim. Não precisa, não é obrigatório. E aí vamos misturar esses ingredientes só para misturar com esse açúcar. Não precisa se preocupar muito com isso. Só cobrir realmente o açúcar com essa mistura de manteiga e o purezinho de maçã. A maçã nessa receita, vocês viram que vai bem pouquinho desse purê, não fica uma grande quantidade. Reduz bem na hora que a gente coloca no Isso, depois que a micro-ondas. gente cozinha, ela reduz, né? Depois descascou, né? Já tirou aquele miolinho dela de semente e tal, já dá uma diminuída. E depois, quando ela cozinha, ela perde muita água. E então, ela vai ter um papel mesmo mais de dar uma umidade. Você vai experimentar e vai ver que ele é bem macio por dentro. E aí, esse molhadinho é a maçã que vai dar. Tá vendo que já ficou uma coisa bem úmida aqui? E gostei da sua ideia também de utilizar, no caso, o açúcar orgânico, né?
É sempre melhor se a gente tem essa possibilidade, é uma coisa menos química que a gente coloca no nosso caso eu tenho o demerara, eu posso colocar? Pode colocar o demerara também. Tem o mascavo também, né, que é um açúcar mais saudável. O mascavo, ele tem uma característica que ele tem mais umidade um pouco. Então o biscoito vai ficar mais molinho. Aqui eu acabei de juntar o ovo, também é só misturar. No caso, para essa receita, o demerara é melhor que o mascavo? O demerara é melhor do que o mascavo. O mascavo pode, na verdade, mudar um pouco a textura do produto pronto. Tá. Se quiser usar mascavo, se fizer questão, gosta do gostinho, né? Que mascavo tem um gostinho diferente. Só não usa tudo de mascavo. Pode coloca misturar, metade. Né? Aí, olha, já ficou agora um creminho que a gente misturou com o ovo. Já ficou uma coisa cremosa, tá vendo? Super simples. Não é difícil de misturar na mão, aí tá vendo, dá pra ficar até uns pedacinhos de maçã que ficaram mais inteirinhos na hora de esmagar. E agora a gente vai juntar a farinha, a aveia e uma colherzinha, só uma pontinha mesmo, de sal, fermento e o bicarbonato. Bicarbonato você acha naqueles pacotinhos no supermercado, junto com os temperos, ele não tá junto com o fermento. E a gente vai misturar até ficar uniforme. Vocês vão ver que essa não é uma massa de biscoito muito dura. Esse é um biscoito que é da classificação de biscoitos, a gente fala que é um biscoito de pingar. Porque você tem biscoito de abrir e cortar, que é aquele, né, que é a massa mais dura. E esse já não, a massa já vai ficar mais macia e você vai colocar com a colher. E é muito fácil a preparação, não, Lu? Adorei. É bem fácil mesmo. Vamos misturando. Não tem desculpa para não fazer, né? Mesmo que não tenha grandes habilidades na cozinha, é só ir a gente aí separando e depois juntando, né, os ingredientes, você reserva todos. E é legal seguir aquela regrinha da ordem dos ingredientes para você conseguir o ponto ideal do biscoito cookie hoje. Eu vou terminar aqui para ficar mais fácil. Com a mão sempre acaba ficando mais. Enquanto isso, vamos recapitulando? Primeiro a gente colocou então aqui no recipiente a manteiga derretida. Isso, a gente colocou a manteiga derretida junto com o açúcar e o purezinho das duas maçãs. Tá. Que pode ser com canela ou não. Certo. Aí nós misturamos até o açúcar ficar úmido e juntamos o ovo. Esse passo é importante porque às vezes quando a gente... Por que não colocou o ovo logo no início? Às vezes quando a gente faz o purê, quando a gente acabou de fazer o purezinho de maçã, ele tá quente. Então se a gente juntar o ovo naquela hora, pode acontecer, se tiver muito quente, de cozinhar o ovo. Um pouquinho. E a gente não quer isso. Tá. Então por isso a gente... acaba juntando primeiro o purezinho no açúcar para dar uma esfriadinha nele. Tá. E aí depois coloca os ovos. Olha, aqui a nossa massa já tá toda homogênea e aí a gente vai juntar as uvas passas. Simples assim, 50 gramas da manteiga derretida, 1,5 xícaras do açúcar peneirado. A gente optou pelo açúcar orgânico. Quem quiser usar o açúcar demerara também, que é bastante saudável. Ai, Tati, eu não tenho, só tenho aquele açúcar comum refinado em casa. Pode ser também. Mas se a gente puder deixar a receita mais saudável, vamos fazê-la, né? Um ovo, 1,5 xícaras de aveia em flocos, 1 xícara mais 1/4 de xícara da farinha de trigo, 1 xícara mais 1/4 de xícara, esse 1/4 equivale mais ou menos a 2 colheres cheias, né? Isso. 2 colheres de sopa bem cheias de farinha de trigo. Meia colher de chá do bicarbonato de sódio, meia colher de chá do fermento em pó, uma pitadinha de sal, 1 xícara de uva passa, 2 maçãs descascadas, picadinhas, que a gente vai levar para o micro-ondas de 2 a 3 minutinhos, para a gente amassar com garfo, para fazer um purezinho. Para não escurecer essa maçã, põe um suquinho de meio limão, também no micro-ondas, e aí você vai ter seu purê e a gente acrescenta aqui na nossa receita simples, saudável. Qual que é o rendimento, Lu, com essa quantidade de ingredientes? 50 biscoitos, mais ou menos. Ah, rende super bem. Rende super bem. E essa massa é bacana que dá para congelar.
super fácil, coloca no saquinho para congelar ou, sabe, naquele plástico filme, coloca a massa, enrola, coloca no freezer, dá para conservar por até 3 meses. E aí divide em porções, se você quiser, por exemplo, rende 50 biscoitos. Legal. Quiser dividir em 5 porções de 10 biscoitos, em meia horinha você descongela aquela massa, faz as bolinhas, coloca no forno e aí você vai ter biscoito fresquinho em casa super fácil. Adorei. E aí agora a gente já vai colocar na forminha, a forma já tá untada. E aí, como eu falei, é uma massa que ela é macia, assim, né? Quiser, pode fazer bolinha com a mão, ou então vai com a colher para pegar mais ou menos, né? A mesma quantidade Quem de faz massa. para vender é legal, né? Para padronizar aí o tamanho. Isso. E aí vai despejando assim na forma as porçõezinhas. Aqui você já passou um pouquinho da Já tá manteiga, um pouquinho né? de manteiga, Na forma, tá. isso. Ou se quiser usar papel manteiga, enfim. E aí deixando um espaço, porque ele vai, como tem um pouquinho de manteiga, ela vai derreter e vai formar disquinhos. Então a gente não pode deixar eles muito próximos um ao outro, que senão eles vão acabar grudando. O forno é pré-aquecido, tá? Quando for começando a fazer a receita, já pré-aquece o forno, 180 graus. Tá. E aí, o tempo de forno, eu sempre falo, é uma coisa muito relativa. Porque o forno, às vezes, o forno é um pouco mais forte, o forno é um pouco mais fraco. Eu, normalmente, deixo 12 minutinhos. Nossa, mas é bem rápido. É bem rápido. O biscoito, normalmente, é rápido. Mas, às vezes, seu forno ainda é um pouco mais forte que o meu, você deixar 12 minutinhos, vai ter passado. Então, fica de olho. Às vezes, também é bacana virar a forma no meio do caminho, que um lado do forno queima mais que o outro. E ele é importante ele ficar douradinho, bem bonito. Legal. Durante esses 10 minutinhos aí, ficar de olho, né? Não evitar fazer uma outra coisa paralela. É pouco fica de olho ali no tempo, forno. né? Então fica lavando a louça que usou para fazer a receita e de olhinho no forno. E dá uma espiadinha no forno. Exatamente. Aí é basicamente isso, é acabar de fazer as bolinhas. Vai dar provavelmente mais de uma fornada, se você não for congelar a massa. E aí não tem problema. Faz a primeira, coloca no forno, vai fazendo a segunda. E vai distribuindo até terminar a forma. A gente já tem uma fornada aqui que delícia. para tirar fresquinha. Reforçando, gente, que a Lu comentou conosco, mais ou menos desse tamanho aqui tradicional, inclusive essas prontas, o rendimento é de 50, tá bom? Cookies. E esse tamanho é um tamanho bom, né? É um tamanho bom, que não fica um tamanho grande, né? Pra que foi a colher ali, né? O pessoal isso, é uma colherada, isso. E aí tem que ficar assim, douradinho. Pronto. Tem que ficar assim, douradinho. Quando tá douradinho, a gente já sabe que tá pronto. Adorei. Eu fiquei só uma dúvida, reforça, por favor, Lu. Aqui no caso, para eu congelar, então eu vou tirar desse recipiente. Isso, aí coloca num saquinho, sabe aqueles saquinhos próprios para congelar? Tá. Normalmente vem em rolo. Ou naquele plástico filme, você estende um pouco do plástico filme, coloca a massa em cima e enrola o plástico como se fosse fazer uma salsicha com aquilo. Esse é o jeito melhor porque fica menos ar dentro da embalagem, né? Então acaba sendo melhor para congelar essa massa. Mas pode ser no saquinho também, se achar que fica mais fácil. E aí congela, é legal etiquetar, né? Colocar sempre a data das coisas que a gente leva pro freezer. E aí coloca pra assar. E aí 3 meses dá pra gente deixar congelando. Pra deixar congelado. E aí depois eu gostei da ideia de fazer essas porções, porque daí eu posso tirar uma dessa porção em 10 minutinhos. Aí eu deixo na geladeira, eu deixo fora. Olha, se quiser tirar à noite, deixa na geladeira para passar a noite, aí pega de manhã, já vai estar pronta. Ou então, se tiver com mais pressa, deixa fora da geladeira só para descongelar um pouco mais rápido. Adorei. Aí eu quero experimentar agora, posso, Lu? Pode, claro. Vou nosso forno. Que delícia! Lu, você quer que eu pegue daqui ou daqui? De onde você preferir. Pega esse de cima, tá bonitinho. Ai, tá, tá bem cheio. É esse mesmo que eu tava de olho, viu, Lu? Que delícia, gente. Ótima sugestão para o lanchinho, inclusive nesse período de volta às aulas, para as crianças é muito interessante, né? Ou até pra gente, né? Adulto, às vezes você precisa daquele intervalo. Então você come uma fruta, come uma cookies. Não fica seca, que delícia, Lu. Então, é a maçã. A maçã dá essa umidadezinha. Aquele purezinho de maçã. Você não vai sentir muito o gosto da maçã, que esse não é o papel dela nessa receita. Nossa, é mesmo dar boa. o gostinho. E aí, nossa, da última vez que eu vim aqui, eu queria agradecer
as suas telespectadoras maravilhosas que vieram falar com a gente no Face. São muito carinhosas, né? Um amor de... Nossa, e mandaram foto da receita. Isso é tão gratificante. Quem fizer em casa, manda a foto pra mim, eu fico super feliz. Combinadíssimo. E você volta em breve para participar Volto, conosco. sim. Adorei. Muito legal mesmo, viu, Lu? Gente, bom. o sabor sensacional. Fácil para experimentar. Fui!